Gabriel Caimi, Vilela Ferreira. Um aplauso. Boa noite. Podem me escutar muito bem? Espero que em português seja satisfatório para todos. Vou tentar falar devagar, despacio, para que todos possam compreender. Hoje eu vou falar um pouco sobre o índice de tecnificação da pecuária no estado de Goiás. Mas, aonde que fica Goiás? Todo mundo aqui conhece o Rio, São Paulo, Salvador, mas Goiás é um estado pouco conhecido. Goiás fica no centro do Brasil, ele compõe a região centro-oeste. O Brasil é compreendido por 5 regiões: a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, o sudeste, que é onde a maioria de vocês conhecem, o Rio, São Paulo, e a região sul. Essa região centro-oeste é a região responsável pela grande produção agrícola do país. Então, ali se encontram as produções de soja, de grãos e a pecuária também. A pecuária é muito forte nessa região e tem uma força econômica muito importante, como atividade. Por que falar da pecuária, Qual que é a discussão que se tem da pecuária? Hoje a pecuária ela é o uso antrópico que mais tem utilização no mundo. Hoje a pecuária cobre 19% da cobertura vegetal do mundo, só perdendo para as florestas naturais. E no Brasil isso não é diferente. Ela tem uma importância econômica muito forte. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, com 215 milhões de cabeças, aproximadamente. O maior rebanho é da Índia, mas na Índia o rebanho não é comercial. E o rebanho brasileiro corresponde a 23% do rebanho mundial. A pecuária, ela é uma atividade, existem só 2 atividades no Brasil que estão presentes em todos os municípios brasileiros. Nós temos 5.500 municípios, muito poucos se comparados aqui, por exemplo, à Espanha, que tem mais de 8.000, se não me engano, E com infinitamente maior o país, mas só temos 2 atividades que estão presentes em todos os municípios: a pecuária e a produção de milho. Então, ela está muito presente como atividade, inclusive de grandes produtores, de médios produtores e de pequenos produtores também. Ela representa, a pecuária, 30% do PIB agropecuário brasileiro. E Goiás, esse estado aqui do centro, tem o 2º maior rebanho bovino, com 22 milhões de cabeças, e também é um dos maiores produtores de leite do Brasil. Então, essa pesquisa que eu tenho desenvolvido, ela faz parte do meu processo de doutoramento, do meu doutorado, que eu estou estudando a pecuária de uma maneira mais ampla. Então, essa é uma parte específica que eu estou estudando o nível de tecnificação, da adoção de tecnologias para a pecuária, para depois conseguir analisar esse processo dentro da sustentabilidade, que é o meu objetivo final. Então, nesse trabalho, os 2 objetivos centrais foi identificar o perfil tecnológico da pecuária para cada município. Então, Goiás possui 246 municípios, tanto para as atividades de corte, a produção de carne especificamente, para a produção leiteira. E também analisar, sob o ponto de vista da atividade, ou seja, no Brasil, eu não sei como que a pecuária se comporta aqui, mas no Brasil a gente tem uma prática que é comum a produtores de pecuaristas, que alguns produzem bezerros para vender para outros produtores, que esses produtores produzem esses bezerros até eles ficarem adultos, e outros produtores o engordam para matá-lo. Então esse processo de diferenciação da pecuária, ele acontece muito forte no Brasil. Então existem produtores de cria, recria e engorda. E eu queria, além de identificar o nível tecnológico da pecuária para cada município, se existia diferenças tecnológicas dentro das propriedades que praticavam a cria, a recria e a engorda. Se existia algum tipo de diferenciação nessa perspectiva também, de sistema produtivo. Então, o processo metodológico que eu segui foi, no Brasil a gente possui um censo agropecuário. A cada 10 anos, a gente tem essas informações de todos os estabelecimentos pecuários, de todas as propriedades agrícolas do país. E aí eu peguei os 2 últimos censos que a gente tem, o censo de 2006 e o censo de 2017, e tirei deles variáveis, ou indicadores que definiam ou tinham características diretas com o que eu chamei de aumento de produtividade. Então eu só usei variáveis
que eu considerava que aumentavam a produção da atividade pecuária. Então, adoções de tecnologias ou adoções de manejos que promoveriam a melhora da produtividade na pecuária. Separei essas atividades entre produção de corte e produção de leite e fiz uma análise fatorial, que é uma operação matemática, para conseguir reduzir esse tanto de variáveis para menores variáveis, ou fatores que a gente chama, e criar um índice em cima disso. E depois fiz a comparação. Então aqui é só a título de informação. No ano de 2006, a gente tem 18 variáveis que a gente acabou utilizando, e todas, enfim, inseminação artificial, uso de rastreamento, adubação nas pastagens, quantidade de leite produzida por hectare, enfim, uma infinidade de variáveis que foram definidas tanto para leite quanto para corte. Algumas variáveis tinham para os dois e algumas variáveis eram específicas para produções leiteiras e outras para produções de carne. E aqui 2017, menos variáveis. No Brasil, a gente tem a tendência de nunca repetir a mesma coisa. Então, os censos quase nunca estão batendo um com o outro. O de 95, então, que a gente tem, não bate nenhum com 2006 e com 2007. É incomparável. Esses ainda dá para tentar ter uma comparação, mas é muito difícil. Então, o método que eu utilizei foi a análise fatorial. Eu não sei se todo mundo tem compreensão do que é a análise fatorial, mas trocando em miúdos, como a gente diz no Brasil, a análise fatorial é uma operação matemática que busca, com uma quantidade X, uma quantidade muito grande de variáveis, reduzir essas variáveis para um conjunto menor de variáveis latentes, que a gente chama, ou de fatores. E a gente analisou dessas 18 variáveis do ano de 2016 e das 12 variáveis no ano de 2017, a gente conseguiu reduzir isso para fatores menores, 4 fatores para o ano de 2006 e 3 fatores para o ano de 2017, e desses fatores a gente construiu um índice, esse índice que refletia a tecnificação da pecuária. Então isso aqui é só o método que eu utilizei, porque a análise fatorial ela tem vários caminhos, Então o caminho que eu utilizei dentro desse método foi a extração por análise de componentes, fiz uma rotação ortogonal, um método de Bartlett, que são dados aí, matemáticos e tudo mais, que não é de tanto interesse assim. Vamos aqui ao que interessa. Então isso é a análise fatorial da pecuária de corte para os 2 anos. Então o que está em amarelo é baixa tecnificação, o que está em verde, média, e o que está em vermelho, alta. Então percebam que a nossa pecuária é uma pecuária, da perspectiva tecnológica, muito baixa. E olha que Goiás é um dos estados que mais tem a presença da pecuária como atividade. Então a pecuária no Brasil, em termos de adoção de tecnologia, é baixa. Tanto para o ano de 2006 quanto para o ano de 2017. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que no ano de 2017 houve uma determinada migração para essa região. Então aqui a gente tem a capital de Goiás, que se chama Goiânia, e essa aqui, esse vácuo no meio daí, vocês estão perguntando o que é isso? Isso é a capital federal do Brasil. É um território federal, é uma outra, como se fosse um outro estado dentro de Goiás. Então você percebe que houve uma migração da atividade para essas regiões mais próximas à região metropolitana. Isso influencia muito, e a gente consegue perceber bastante presente, que grandes centros urbanos acabam forçando as atividades a terem uma maior eficiência na perspectiva econômica. Então esses pecuaristas, esses atores do campo da pecuária tiveram que melhorar a sua ação, ou as suas atividades econômicas para poderem competir com outras atividades que estavam surgindo ao entorno desses grandes centros. Isso é muito visível, tanto para atividade de corte quanto para atividade de leite. Então, esses são uns dados aqui, que eu consegui definir e eu consegui representar que as atividades de cria, ou aquelas dos produtores que criam bezerros, são atividades menos tecnificadas, que os produtores adotam menos tecnologias do que as atividades de final de ciclo, vamos dizer assim. Então, os produtores que estão mais próximos de vender a vaca ou o boi para o frigorífico adotam mais tecnologias. Isso é um fator que tem se percebido não só em Goiás, mas no Brasil. Tanto para os 2 anos. E essas aqui
são as atividades leiteiras. Então, no Brasil, você percebe que a região sul, né, do país, do estado, ela é bastante forte nessa atividade, ainda que sejam atividades medianas, né, mas tem uma presença muito forte. E é aqui também que tem a maior produção de grãos no estado. O estado aqui é o grande produtor de grãos, está nessa zona. E também essa mesma migração que houve, né, para as regiões próximas aos centros metropolitanos. Então, isso também fica bastante identificado. E é bastante perceptível também que aonde a pecuária leiteira é forte, a pecuária de corte não vai tão bem. Somente esse município aqui, essa região, que é o município mais importante do perspectiva agrícola, né, do estado, que é Rio Verde, ele sim tem todos os índices muito altos, tanto de produção pecuária quanto de produção agrícola, por exemplo. Ele é o único que foge um pouco à regra, né? Esses aqui são outros dados do censo, né? Então você vê que tem alguns dados aqui, para vocês verem, que estão passando de 100%. Isso são falhas do próprio censo agropecuário brasileiro. Vem dados inconsistentes e que a gente acaba tendo que manter para manter uma acurácia científica, né? Vamos concordar com os erros do que o próprio sistema está colocando, do que a própria fonte está nos fornecendo. De maneira geral, é isso. Eu acho que essa perspectiva e essa busca de entender a tecnificação da pecuária, ela não está se limitando aí. É importante a gente entender o nível tecnológico que a pecuária do Brasil está enfrentando hoje, que está adotando, mas também é importante saber que a tecnologia ela é boa, mas nem sempre ela é a solução, né? A gente vê muitos outros países que têm adoção muito severa de tecnologias nas produções pecuárias, que contribuem também muito para, por exemplo, os câmbios climáticos ou a falta de sustentabilidade. Então, acho que o desafio do Brasil, por si só, não é só querer adotar novas tecnologias para a pecuária, mas fazer isso de forma que se consiga ter uma melhora na produção e na produtividade, mas também com uma possibilidade de desenvolvimento sustentável muito grande. Porque o Brasil, apesar de ter uma pecuária pouco tecnificada, tem um modelo de produção de carne muito mais sustentável do que a grande maioria dos países no mundo. Então isso a gente acaba tendo como uma vantagem. Então a gente tem para onde mexer e a gente tem por onde melhorar, mas a pecuária brasileira, de maneira geral, produz uma carne hoje, com todas as aspas, né, comilhas do mundo, mais sustentável do que em muitos outros lugares. Mas é isso, é um pouco do que eu queria apresentar.